Abra comigo a palavra de Deus no livro de 2 a Timóteo, capítulo 3, os versos 14 até o verso 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou fazer menção a você desse texto. 2 Timóteo, capítulo 3. Vou ler do 14 ao 17, mas eu não vou necessariamente expor o texto dos irmãos. Eu vou ficar basicamente nos versos 16 e 17. Mas vou ler todo e dar um entendimento dos irmãos do texto como um todo. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Graças nós te damos, majestoso Deus, pela dádiva e pelo privilégio que temos de estarmos no teu altar nesta noite, de cultuarmos ao Senhor, de rememorarmos a nossa fé dia a dia, de maneira prática e educacional para o nosso coração. Nos receba diante de ti, que o teu Espírito instrua a nossa mente, a nossa razão, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, expressa e revelada na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu comuniquei aos irmãos que durante esse mês de outubro eu falaria um pouco sobre a reforma protestante, sobre os 5 solas, ou 5 pilares da reforma protestante: somente a Escritura, somente a graça, a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. Em cima desses 5 elementos se sustenta e se sustentou a reforma protestante até os dias de hoje. Bom, todos sabem que a reforma protestante começa em 31 de outubro de 1517, cerca de 102 anos após a morte de John Hus, que quando era morto por causa de sua lealdade às Escrituras Sagradas, ele fala que Deus levantaria um cisne, já que Hus é ganso, dos quais eles não poderiam matar. Por que morreu John Hus? Por causa de sua lealdade às Escrituras Sagradas. E exatamente 102 anos depois, lá em Wittenberg, Lutero afixa à porta da catedral as suas 31 teses. Hoje essas 31 teses, se fosse colocada nas portas de muitas igrejas evangélicas, tidas por evangélica hoje, também desmentiriam o ensino, a pregação e a conduta, inclusive de seus líderes, como também de seus fiéis. Então vamos lá. O que é o termo sola? Lembra que eu falei para vocês que ia falar os 5 solas? O que quer dizer o sola? Do latim, na tradução do latim para o português é somente. Ou seja, que a Escritura, que a graça, que a fé, que Cristo e a Deus, somente a Ele deve ser dado glória. E que a Escritura não precisa, em hipótese nenhuma, de qualquer elemento de acréscimo a ela. No tempo da Reforma Protestante, era tido a Bíblia mais a tradição, a Bíblia interpretada pela hierarquia
romano, mais a tradição da igreja. Então, somente a Escritura, que primeiramente eu vou tratar com vocês, tem a ver com isso. Era a negação de que a tradição da igreja também servisse como pilares e como base de fé. Que a Bíblia, por si própria, é a única regra infalível de fé e prática para o cristão. Este é somente as Escrituras. Mas antes eu gostaria de ler para você aqui uma frase de João Calvino. João Calvino diz assim: a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão se perder. Essa é uma das muitas frases de João Calvino falando sobre as Escrituras Sagradas e a sua suficiência. Então, basicamente, é isso que é o sola Escritura. Também, Calvino também falando sobre as Escrituras Sagradas, ele diz assim: as Escrituras contêm o guia perfeito de uma vida boa e feliz. O texto que nós lemos, o que ele ensina sobre o sola Escritura? Especialmente os versos de número 16 e 17. Os versos 14, Paulo coloca a sua autoridade como mestre e como guia de Timóteo, sabendo que Timóteo sabia de quem ele tinha aprendido as Sagradas Letras. E que no verso 15 ele diz que essas Sagradas Letras que ele sabe desde a infância, nós sabemos que Timóteo era filho de Eunice e neto de Lode, né? Sua mãe Eunice e sua avó Lode, de quem ele herdou uma fé sem fingimento, diz assim o santo apóstolo, e que desde a infância ele era instruído, e que essa instrução nas Escrituras Sagradas, ele chama aqui de Sagradas Letras, pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo considera sábio o homem que pela fé vai a Cristo Jesus, fundamentada nas Escrituras, e recebe essa salvação e essa bem-aventurança, essa vida eterna que há em Jesus Cristo. Então vamos lá para o texto. O texto nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo fala sobre a suficiência das Escrituras nesses dois textos? Primeiramente, a sua origem. Por que a igreja reformada, a igreja protestante, tem a Bíblia como a sua única infalível regra de fé e prática? Por causa de sua origem. A Bíblia tem a sua origem em Deus. Diz os entendidos que esse texto ele fala que Deus não é somente a origem, mas também o assunto das Escrituras. A Bíblia é a revelação que Deus deu de si mesmo para nós. Sem a revelação de Deus, eu nunca saberia quem sou eu e nem mesmo quem é Deus. Então, a origem das Escrituras, ela é inspirada, ela é soprada por Deus. A Bíblia tem Deus como sendo a sua fonte. A Bíblia tem Deus como sendo o seu conteúdo. Por isso, os reformadores, eles têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática, por causa de sua origem e de seu conteúdo. Nós poderíamos abrir outros textos ali, como que eu li para os irmãos no início do culto, no Salmo 119. Todo o Salmo 119 nos conta sobre a eficiência, mas o fato da Bíblia ser única. Jesus, quando foi contestado pelos seus patrícios, ele diz em João capítulo 5, se vocês têm dúvida a respeito de mim, examine as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. João 5, 29, 39, ou então em Mateus,
quando ele diz que passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará, não vão te passar. Ou na escrita do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, nos versos 15 em diante, ele diz o seguinte, dos versículos 15 em diante, mas eu vou falar exatamente os versos 20 e 21. Ele diz assim: sabe primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras Sagradas venha por particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é obra de Deus, Deus é a sua fonte, Deus é o seu conteúdo, Deus é o que soprou, Deus é quem inspirou os homens por meio de seu Santo Espírito a escrever. Então, por isso que para a igreja reformada protestante, ela é sua regra infalível de fé e prática, por causa de sua origem, por causa de seu conteúdo. É o próprio Deus falando conosco. Você vai ler isso principalmente nas profecias, pega lá Isaías, Ezequiel, Jeremias, e diz assim: veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Então, quando surge a reforma protestante, os reformadores, eles negaram que a tradição e que a interpretação dos clérigos eram regras para que o fiel fosse seguir, porque a tradição mostrava incoerências e muita falibilidade, mas a Bíblia, ela é inerrante. Agora, pense hoje nós vivemos num tempo que no tempo da reforma protestante, esse embate era com os romanos, mas hoje tem padre expondo as Escrituras melhor que muitos pastores. Hoje nós temos aí tantos e tantas igrejas que o fundamento de sua fé é o livro ou a cartilha do fulano de tal. Nós temos muitas igrejas tidas aí por evangélicas, que os indivíduos, se naquele tempo os reformadores batiam de frente com os romanos, dizendo assim: o Papa não é o substituto de Cristo, ele não é inerrante quando assenta na cadeira. Digita no Google aí para você ver quantos apóstolos tem nos nossos dias. Se naquele tempo era a negação de que o papado era a continuidade do apostolado de Paulo e Pedro, digita aí no Google para você ver quantos apóstolos tem aí. Quantos indivíduos que se intitulam a voz de Deus nos nossos dias, e cujas suas palavras, cujos elementos que eles produzem, às vezes até suor, às vezes até flanela, às vezes lenços, às vezes utensílios místicos, que são aplicados à fé do vivente, negando a centralidade e a utilidade nunca das Escrituras Sagradas. Quantos temos nos dias de hoje? Então, por isso que eu digo que reafirmarmos reforma protestante no século XXI é mais um embate para com os próprios evangélicos, se dizem evangélicos, na verdade não são, dos nossos dias, do que propriamente um embate com uma igreja romana, que a reforma muito a aperfeiçoou. Ela continua ainda crendo que doutrina para os seus fiéis é a Bíblia mais a tradição da igreja, que vem aí por suas bulas, as bulas papais e assim por diante. Mas no meio cristão chamado evangélico hoje, quantos que nós temos aí que os indivíduos acham que eles por si mesmos são um sermão para os seus fiéis, que a experiência que o indivíduo vivenciou, ou isso torna-se padrão e parâmetro para os seus fiéis seguirem, negando as Escrituras Sagradas? Os homens são falíveis, então as suas ações e as suas obras também são falíveis. Infalível e inerrante somente as Escrituras Sagradas, por causa de seu inspirador e por causa do seu conteúdo, que é o próprio Deus. O segundo elemento colocado pelo apóstolo aqui é a utilidade das Escrituras, ou em que se aplica as Escrituras. E ele diz aqui: ensino, repreensão, correção e educação. Cada uma dessas palavras tem um sentido. Não vai dar para expor todos para vocês vastamente o texto, porque eu já vou falar um pouco sobre a graça, mas eu vou lhes dar algumas palavras. Então, a origem da Bíblia, o Deus é a fonte, e Deus também é o conteúdo da própria Escrituras.
A utilidade das Escrituras é o segundo ensino, ou seja, onde se aplica a Bíblia na vida do crente? Diz, primeiramente, é útil para ensinar, literalmente é doutrinar. Hoje, enquanto nós comemorávamos o Dia das Crianças, uma irmã abriu a Bíblia e leu em Provérbios capítulo 22, verso de número 6, onde diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for idosa, a tradução, a nossa que nós usamos diz: ainda que for velha, não se desviará dele. Essa é a primeira utilidade das Escrituras, da qual, observa lá o verso 15, Timóteo sabia desde criancinha, desde a infância. E esse termo aqui na língua grega, infância, é alguém que está abaixo de 7 anos de idade. Então, doutrinar ou ensinar, essa utilidade está em primeiro lugar, que é o que Jesus Cristo fazia nas sinagogas. Abre lá em Mateus capítulo 9, para você ver que do verso 35 em diante, diz que Jesus olhava para as pessoas e a primeira coisa que Jesus fazia para com elas era lhes ensinar. Diz lá que o ofício de Cristo era ensinando, pregando e curando. Ensinando era doutrinando as pessoas, ou seja, a única fonte de doutrina para a verdadeira espiritualidade e crença cristã é as Escrituras. Não é as lendas, não é os elementos, não é a tradição, não é a história que uma igreja galga que é base para ensinar os seus fiéis. É a Bíblia. Só a Bíblia, e por si própria, somente ela, é base de doutrina. Por isso que os protestantes de hoje, eles embatem muito, porque muitos indivíduos usam livros paralelos às Escrituras Sagradas. Usam preceitos que a Bíblia rejeita, ensinos que a Bíblia condena, e eles aplicam às vidas de seus fiéis. Por isso que Jesus diz que esses homens, no dia do juízo, eles terão um juízo mais terrível do que os incautos que eles conduziram, porque eles propositalmente conduziram os seus ao erro. Então essa é a utilidade doutrinar, repreender. Se ensinar e mostrar o caminho certo, a repreensão é corrigir ou evitar que o indivíduo permaneça numa conduta errada. Esta é a ideia. Então, primeiro é mostrar o caminho certo. A repreensão é dizer: você precisa voltar para o caminho, porque assim você se perdeu. Útil para repreender, útil para doutrinar, para repreender. A outra, corrigir. O termo aqui, esse termo correção, ele é da medicina grega. E aqui ele era usado naquilo que hoje poderia ser uma ortodontia, ou que poderia ser um ortopedista. Então a correção aqui era uma pessoa que tinha, por exemplo, uma quebradura nas pernas, um braço, e o membro dele, por causa da quebradura exposta, havia se entortado. Então correção na língua grega era botar 2 talas, fazer o braço voltar a ficar reto de novo. Então esse é o termo, corrigir. Corrigir a vida, entende? A minha e a sua, quando ela se perde dentro do parâmetro divino, do ensino das Escrituras Sagradas. E depois, por último, a educação. Mostrar para o homem como se manter firme, literalmente, como se manter firme no caminho, para a instrução na justiça. Então ele usa 4 elementos: o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. O terceiro, se o primeiro ponto é a fonte, o segundo é a utilidade, o terceiro é a finalidade. Para que tudo isso? Olha lá, a fim de que? Nós sabemos na língua portuguesa que isso aqui é um adjunto adverbial de finalidade. Para que tudo isso? E ele diz que a finalidade é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeiro, o resultado, tornar o homem perfeito. Segundo, habilitar. Lembra lá? Quando você tirou a sua habilitação, então a ideia de perfeito aqui não é a ideia do inerrante,
Não é a ideia do indivíduo infalível, mas a ideia é aquela pessoa aperfeiçoada. Aí no Facebook, eu citei para você, quando te convidei para assistir esse culto, essa live, João 17:17, na oração do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificar é aperfeiçoar o homem, é adequar o caminho do homem à vontade soberana de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. E por último, ele aponta que esse homem vai estar habilitado, qualificado, preparado para realizar a boa obra. Toda boa obra daquela que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, esse é um dos muitos textos usados pelos reformadores para dizer assim: a igreja tem como única regra infalível de fé e prática as Escrituras Sagradas. Quem se torna membro de uma igreja protestante, da igreja presbiteriana, ele promete diante de Deus e diante dos fiéis que estão lá, que ele tem a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento como sua única regra de fé e prática, e que ele considera vazias e, no mínimo, perigosas todas as doutrinas contrárias a esta lei revelada por Deus, que é chamada de Bíblia Sagrada ou de Sagradas Escrituras. Sabemos que esse texto, diz os comentaristas, como o doutor, eu aqui anotei o nome dele, Dr. Joy, ele diz assim que sabemos que esse texto aqui, Paulo está lançando mais mão na confiança que tem no Antigo Testamento, mas também torna-se uma regra para aplicação em todo o Novo Testamento. Mas por último, eu quero encerrar com você aqui, lendo com você Hebreus, capítulo de número 1. Verso de número 2. 1 e 2. Vamos lá? Diz o escritor assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é a revelação final de Deus, da qual ele falou à sua igreja. Aos pais, aos profetas, ele falou de muitas maneiras, com sonhos, visões e revelações, mas no último tempo falou por meio de seu Filho Jesus Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, ela, quando fala sobre a suficiência das Escrituras Sagradas, ela diz assim, que perigosas são todos os ensinos e revelações que contrariam a suficiência das Escrituras Sagradas. Com isso, os reformadores, eles rejeitam qualquer profecia, revelação e visão do nosso tempo, como sendo instrumento de condução dos fiéis, porque nós temos a Bíblia Sagrada como suficiente e infalível regra de fé e prática. Vamos lá para a nossa aplicação sobre, então, sola Escritura. Nós vivemos em dias onde muitas igrejas que se dizem evangélicas usam literaturas. Lembra lá o que eu falei? Você vai aí muitas que os indivíduos seguem a Bíblia, mas por meio da literatura do fulano de tal. Muitos profetas e reveladores que se igualam ao que eles falam à Bíblia Sagrada. Quantos que sobem nos seus púlpitos, apontam os dedos para as pessoas e dizem para elas assim: assim está dizendo Deus para você. Se ele não tiver autoridade de escrever nas Sagradas Escrituras, deve ser rejeitado, no mínimo, como manipulação do indivíduo.
Mas ele coloca, então, nesses atos revelacionais, nessas chamadas profetadas que tem por aí, ele se coloca em igualdade. E quantas pessoas incautas, sem conhecer as Escrituras Sagradas, seguem esses indivíduos, que lá no final, vai te vender um CD, vai te vender um livro e vai pegar uma oferta gorda sua. Qual o objetivo desses indivíduos? Manipular o indivíduo para tirar o dinheiro. Aí eu lhe pergunto, que diferença tem lá para o século XVI? Quer usar os mesmos elementos para cobrar a salvação e trazer a salvação por meio de um pagamento monetário? Te pergunto, que diferença tem? Não tem diferença nenhuma. Só que hoje, no século XXI, não está acontecendo dentro da igreja romana. Está acontecendo dentro das chamadas ou intituladas igrejas evangélicas ou gospel do nosso dia. Hoje, nós precisamos de uma reforma no meio chamado evangélico mundial. Nós precisamos de reforma porque, como é o moto da própria reforma, igreja reformada sempre reformando, igreja reformada sempre voltando à reforma. Somente a Bíblia é regra infalível de fé e de prática, exposta aos ouvidos dos indivíduos na sua simplicidade, profundidade e pureza, sem manipulação de indivíduos. E com as muitas traduções que nós temos hoje, só se deixa ser enganado quem realmente quer ser enganado por esses indivíduos. Então, basicamente, esta é a ideia dos reformadores: negar qualquer instrumento para a doutrinação e formação dos fiéis que não seja a Bíblia Sagrada. Nenhum homem, nenhuma revelação, nenhuma visão, nenhum indivíduo constitui em si mesmo, pelo que ele fala e pelo que ele vive, regra normativa para uma pessoa. Nenhum livro a não ser as Sagradas Escrituras, porque só ela tem uma fonte e conteúdo que é o próprio Deus. Só ela é apta para abranger a vida do homem como um todo. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. E o homem não precisa de nada além para que a sua vida seja aperfeiçoada e para que ele seja habilitado para realizar a boa obra que Deus preparou para ele. Segundo o sola de hoje, pouco corrido, vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, verso de número 5 e 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso de número 5 a 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6. Vou ler o 4 porque eu vou falar um pouco do 4 também. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou ler aqui agora uma frase para vocês de João Calvino. João Calvino diz, entre as suas muitas frases sobre a graça, ele diz assim: por natureza eu sou depravado, por opção sou pecador, mas pela graça sou salvo. Olha lá a frase dele: depravado por natureza, pecador por opção, e salvo pela graça, a graça de Jesus. Assim como sola a Escritura, o que os reformadores entendiam que seja graça? Por que somente pela graça? Porque assim como hoje, muitos indivíduos lá no século XVI agregavam elementos que o homem pudesse fazer para que ele fosse salvo. Literalmente, as boas obras, os donativos, as ofertas extrapolantes, os sacrifícios,
as penitências e muitas outras coisas que os homens faziam, a ponto de ele chamar a atenção de Deus para ele e dizer assim: ó Deus, dá uma olhada em mim aqui, né? Eu preciso aqui ser salvo. E isso é ensinado desde lá do segundo século a esse respeito, a quem o romanismo absorveu e que muitas igrejas tidas como cristãs evangélicas hoje também absorveram esse entendimento, de que o homem faz alguma coisa, coopera com Deus para que ele seja salvo. Todos os homens, todas as pessoas, eu vou seguir a linha de raciocínio de um homem chamado Dr. Guy Waters. Ele é um teólogo e pastor batista. Ele é professor de Novo Testamento no Seminário Reformado em Jackson, Mississippi. Então ele expõe esse texto aqui para nós, de Efésios capítulo 2, quando fala sobre a graça, mas ele expõe para nós o entendimento que tem em todo o capítulo, no capítulo 2, do verso de 1 a 10. O verso 4 que eu li para vocês é o segundo quadro. O primeiro quadro mostra a situação de todo homem, de todo indivíduo. Vamos lá por parte, então. O Novo Testamento, desde que abre os evangelhos, eles dizem que os cristãos, por meio de Cristo, receberam graça sobre graça. Está lá, por exemplo, lá em João capítulo 1, verso 16, quando diz que se a lei veio por Moisés, mas a graça veio pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que nele, diz o apóstolo João, nós recebemos graça sobre graça. O que é graça? Favor não merecido quando se é ofensor. Então, a ideia, literalmente, da língua grega, é você dar uma bofetada numa pessoa e essa pessoa ser bom para você. Isso que é graça. Então, quando a Bíblia fala que essa salvação nós recebemos pela graça, quer dizer que nós fomos ofensores da santidade de Deus por causa de nossos pecados. Mas que mesmo assim, Deus estendeu um favor para nós. Como a irmã litúrgica leu agora há pouco ainda João, capítulo 3, verso 16. Que mesmo sendo nós ofensores, Deus enviou o seu Filho, nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que por meio dele nós recebêssemos vida eterna. Para todos os que aqui nele creem, não pereça, literalmente não vá para o inferno, não apodreça na eternidade. Essa é a ideia de perecimento. Mas receba ou tenha de graça a dádiva da vida eterna. Os escritores do Novo Testamento, entre os apóstolos e todos eles geralmente finalizam ou começam as suas cartas expressando para a igreja graça e paz. Graça é o que recebemos, paz é como resultado. Graça e paz. Geralmente eles escrevem sobre isso. E os reformadores, eles entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico da salvação do homem. De fato, este lema eles chamaram de sola gratia, ou somente a graça, que assim como a Escritura não precisa de um adendo, de um auxiliar, a graça também não precisa de um auxiliar. Em um dos textos falados sobre nós, aqui, vou resumir aqui só numa frase, a doutrina da somente a graça significa que nada que o pecador fizer pode trazer mérito para ele obter favor de Deus, e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação, mas muito pelo contrário, nós somos absolutamente indignos de sermos salvos. Não olhe para um indivíduo que você vê aí perambulando aí pela vida na negridão de seus pecados, como aconteceu certa feita com Charles Spurgeon, quando ele saía do Metropolitan em Londres pregando para mais de 5.000 pessoas, passava na frente uma condução policial, que naquele tempo era conduzido por animais, um tipo de uma carroça, e que levava um homem preso, e aquele homem preso ele grudava nas grades enquanto o carro penitenciário ia se deslocando. O Spurgeon apontou o dedo e disse para as pessoas que estavam lá, dizendo assim: lá vai Charles Spurgeon.
E as pessoas tentaram corrigir o pensamento. Será que Spurgeon está fraco da cabeça? O homem acabou de expor a palavra de Deus magnificamente. E Spurgeon repete de novo. Lá vai Charles Spurgeon. E eles tentaram corrigir o Spurgeon, viram para os seus e disse: a única coisa que me separa daquele homem é a graça de Deus. Em suma, todos nós somos iguais perante a lei de Deus e condenados, merecedores meritoriamente do inferno. No inferno terá muitas pessoas que merecem. As pessoas que estarão lá merecerão o inferno. O céu, as pessoas que estarão o alcançarão por graça. Então, o inferno é um lugar de mérito, o céu é um lugar de favor, é um lugar de graça. Assim entendem os reformadores, dentre eles, lá no começo do primeiro século XVI, mas também exposto por Spurgeon, Stott, Martin Lloyd Jones e John Owen e as grandes figuras da igreja cristã. Paulo, quando escreve aos cristãos de Corinto, esse Dr. Guy, ele argumenta, ele diz assim, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Então, Paulo está quebrando a ostentação e o orgulho de uma igreja que se considerava a igreja do primeiro século, que era a igreja de Corinto. E Paulo está sendo usado como instrumento de Deus exatamente para quebrar esse orgulho dessa igreja. Ou então, o apóstolo escreve a Epístola aos Romanos, no capítulo 11, verso 35, quando ele diz assim que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, dá uma olhada para mim aqui, eu sou merecedor de que o Senhor me favoreça. Olha, eu sou um homem piedoso, sou um homem bondoso, eu faço doação, eu faço esmolas, eu esmolo para os pobres, eu sou contribuinte da tua casa. Romanos 11, 33 a 36, quando Paulo vai concluir o assunto sobre a soberania de Deus em salvar judeus e gentios, ele começa a dizer a profundidade da riqueza. Quem deu alguma coisa a Deus para que dele devia ser restituído? Quem concedeu alguma coisa para Deus para que tenha o direito agora de chegar diante de Deus e de exigir alguma coisa dele? Isso diz o apóstolo lá em Romanos 11, 35. Então, em muitos outros textos da Bíblia Sagrada, vão colocar sempre o homem na miséria, sempre o homem no pobre, sempre o homem na condição meritória de perdição eterna. Mas que Deus olha para esse homem com eterno amor. Então vamos lá, analisando então os textos na visão do Dr. Guy Waters. Ele diz assim, o texto, quando nós abrimos do verso 1 em diante, diz que o texto aponta três coisas para nós. Ele diz assim, que primeiramente os homens estão condenados. Isso é o que ele abre dizendo, que os homens estão mortos em delitos e pecados, e por isso eles estão condenados. Ou seja, antes da vinda de Cristo, o homem estava debaixo de um estado de condenação meritório e justo. Por isso que ninguém, aqueles que contestam a salvação pela graça, ou que contestam a eleição e a predestinação de Deus, e diz assim, mas por que Deus mandou um para o céu e ele mandou para o inferno? Todos mereciam para o inferno. Na verdade, ele não mandou ninguém para o inferno. O homem já estava indo lá. Ele tirou-os de lá para o céu. Então, antes de Cristo, todos os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. É assim que o homem andava. Deus havia dito a Adão, em Gênesis capítulo 2, que a penalidade capital para o ato dele transgredir uma ordem dada, que era não comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do mal. E Deus disse assim, comeu, pode. O que aconteceu com nossos primeiros pais? Comeram. Qual foi a sentença estipulada por Deus? Morte. Foi avisado? Morte. Então todos os homens
mostra que eles estariam condenados por causa dessa situação, que refere-se lá a Gênesis capítulo 2. Ou seja, nós somos culpados porque violamos a lei de Deus desde o nascimento. Segundo lugar, estar morto nesse texto aqui significa seguir 3 mestres. Olha, observe os mestres lá aqui, os homens. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. E ele vai dizer, 3 mestres: o mundo, o diabo e a carne. Olha lá, o primeiro mestre, o mundo, 2:2. O segundo mestre, 2:3, a carne. Todos vivíamos pelas paixões, ele chama, e éramos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por naturezas filhos da ira, como também os demais. Esse foi o segundo mestre. O terceiro mestre, o segundo, o diabo, o príncipe da potestade do ar. Então, os homens que estão mortos em seus delitos e pecados, eles estão seguindo o mundo, eles estão seguindo a vontade da carne e eles estão seguindo o diabo. Existe um livro muito bom para você comprar e se informar mais sobre esse assunto. O mundo, a carne e o diabo, de Russell Shedd. Vale a pena comprar esse livro e estudar. São os 3 inimigos do cristão. O terceiro diz, ele conclui, lá no verso número 3, a primeira parte do quadro, onde mostra a condenação de todos os homens desde o nascimento, ou seja, por natureza. Em terceiro lugar, estar morto era estar debaixo da ira. Então, era estar debaixo da condenação, é o primeiro. Segundo, ser morto é estar debaixo do jugo de servidão, do mundo, da carne e do diabo. O terceiro mestre, ou o terceiro ato condenatório para quem está morto, é estar debaixo da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Deus esteve, está e sempre estará irado contra o pecado. Diz lá Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, dizendo que a justiça de Deus se revela. E o se revelar ali é presente contínuo. Hoje tem um entendimento nefasto dentro da própria igreja cristã, a chamada evangélica, de que o pecado não é punido por Deus. Estamos aí no século 21, de que as pessoas estão bem acomodadas em seus pecados, dos mais variados e dos mais diversos. Então esse Deus de amor parece ser contrário a esse Deus irado e que impõe a sua justiça sobre o homem. Será? Porque a igreja evangélica não está lendo o evangelho. Lê lá o evangelho de João capítulo 1 para você ver. Lê lá Romanos capítulo 5, verso 8 para você ver. Que diz que somente por meio do sangue de Jesus nós somos salvos da ira. A ira é o ato de Deus em velar por sua santidade e condenar a perdição eterna aqueles que violam a sua santidade. E a ira de Deus, para você ter uma ideia, na Bíblia é um assunto maior do que o amor de Deus. A Bíblia, nos 2 testamentos, fala mais da ira de Deus do que do amor de Deus. Sabia disso? Então vai lá no Google lá e digita ira de Deus, lá, abre lá biblia.com.br, digita lá ira de Deus e digita amor de Deus em todas as suas variantes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e você vai perceber que a Bíblia mostra mais Deus irado contra o pecado do homem do que propriamente um Deus amando esse homem no seu estado de pecado. Mesmo do seu povo escolhido, como fora o povo de Israel, viveram muitas e muitas tragédias, porque viraram as costas para esse Deus. Então essa primeira parte mostra o homem debaixo da ira, o verso número 13. Todos estávamos sujeitos ao descontentamento santo de Deus, por causa dos nossos pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Olá? Como também os demais. Estar morto, então, significa 3 coisas. Estar condenado, estar debaixo da ira de Deus e seguir 3 mestres terríveis: o mundo, o diabo e a carne. Na sequência aí dos versos 1,
2 e 3. O verso 4, que é o que nós lemos, ele abre um outro quadro. Por quê? Porque Paulo está escrevendo uma igreja que já alcançou salvação. Olha lá, o capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então Paulo está fundamentando a esta igreja, lembra lá o tema da epístola de Paulo aos Efésios? Que a igreja é o corpo de Cristo. E ele está escrevendo para essa igreja, está relembrando Atos 19, mostra a chegada de Paulo lá em Éfeso e a constituição desta igreja lá. Aí os 3 versos que nós lemos então, que nós vamos analisar. Diz lá, mas na língua grega é abrir um novo quadro. É abrir um quadro que é oposto aos versos que nós lemos, 1, 2 e 3. Esta é a conjunção da língua grega, ala. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, vírgula, não terminou o pensamento, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, com a finalidade de mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então vamos lá. 3 elementos nesse texto para fundamentar somente pela graça. Primeiro, o texto aponta para nós que salvação pela graça é somente pela graça, porque ela é uma obra de Deus. Olha lá, Deus é que nos ama, Deus é que nos dá vida junto com Cristo. É pela graça, é enfático que nós somos salvos. É pela graça que em Cristo Deus nos ressuscitou. É pela graça em Cristo que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim como Ele ressuscitou Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais onde Cristo vive e está. Finaliza o verso 5 dizendo que pela graça. Pela graça somos salvos. Então é somente pela graça, porque ela é uma obra exclusiva, única de Deus. Diz o teólogo puritano, ele dizia assim que a única coisa que eu contribuí com a minha salvação foi com os meus pecados. Essa foi a contribuição, porque fui pecador diante de Deus, morto diante de Deus, e Ele me deu vida. Então, que hipótese me mereço. É uma obra única e exclusivamente de Deus. O segundo elemento que ele ensina no texto é o que moveu Deus, ou o que motivou Deus. Aqui é onde derruba a obra meritória. Olha lá, o que moveu Deus? Ele diz que é o seu amor. Ele vai refutar a ideia meritória lá no verso 9. Mas aqui ele diz assim, ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual é a motivação? O que moveu Deus a salvar pecadores? O que moveu Deus a estender para ele o seu favor não meritório? O que fez Deus? O seu amor. A única coisa que moveu Deus em nossas direções para nos dar salvação é o seu amor. Não lemos ainda há pouco, João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por que Deus fez o morto reviver, diz o Dr. Gui, comentando sobre o texto? Não é por causa de nossas obras, como diz no verso 9. Nem daquilo que pudéssemos ter feito antes ou depois. O que nos fez nos tornar cristãos foi o amor, da qual ele enfaticamente chama de por causa, ou quando a misericórdia de Deus nos assistiu. O seu grande amor, conforme diz o verso de número 4, foi aquilo que levou Deus a salvar pessoas. Observe que está jogado por terra todo o ensoberbecimento, que está jogado por terra toda a arrogância, toda a prepotência do homem.
e achar que ele tem direito de chegar diante de Deus e de suplicar Deus, e de requerer diante de Deus, como alguns usam esse termo nos nossos dias, e que Deus deve olhar para eles. Existe um quadro ilustrativo no Novo Testamento, em Lucas capítulo 18, onde um fariseu e um publicano vão orar diante do Senhor. E diz o texto que o fariseu orava de si para si mesmo. E ele olhava para o indivíduo e diz assim: Deus, eu não sou assim como este ou como os demais homens. Eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E eu jejuo muito mais que está estipulado na sua própria palavra. Mas Jesus diz no texto que essa pessoa orava de si para si mesmo. E aquele homem publicano, que literalmente no primeiro século era uma das pessoas mais afamada negativamente, porque era tido como uma pessoa desonesta, como um ladrão. Literalmente era um ladrão, era um desonesto cobrador de imposto. Ele não ousava levantar os olhos aos céus, compreendendo a sua natureza e a sua condição pecaminosa, e ele batia no peito e ele pede a Deus propiciação. Estuda essa doutrina lá quando ele diz: ser propício a mim, pecador. Estuda na lei para você ver o que é a propiciação. É quando, por meio de um sacrifício de outro, é apresentado diante de Deus, pelo próprio Deus, para que este pecador que suplicou seja por ele salvo. Diz o Senhor Jesus em Lucas capítulo 18, que este desceu justificado para a sua casa. Porque ele não confiou nele, ele confiou no que Deus preparava para ele. É possível que dentro das igrejas cristãs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, das pessoas cristãs evangélicas, elas vão chegar no dia do juízo final, no dia de sua morte, e vão ser lançadas no inferno. Sabe por que elas vão ser lançadas no inferno? Porque elas confiaram nelas mesmas. Elas confiaram no estilo de roupa que elas vestiram, no estilo de vida que elas tiveram, no alcance ou nos adereços que cobriram as suas vidas. Quantas pessoas que estão aí, que eles têm esta noção de que Deus é obrigado a aceitar eles por causa da forma com que eles vivem, da roupa que eles vivem. Outros acreditam pela comida que eles comem, ou pela bebida que eles deixam de beber, ou pela comida que eles deixam de comer. E eles acreditam que eles vão chegar diante de Deus. Então, por isso que eu tinha um pastor hoje já em saudosa memória no céu, o reverendo Lenilson Rigoli. O reverendo Lenilson dizia para nós no curso de liderança que nós fazíamos, ele diz assim: João, ele me chamava de João. Ele disse: rapaz, ele era um paulista. Ele dizia assim: no dia de Jesus, muitas pessoas que ficaram dentro da igreja a vida toda vão para o inferno. E aquelas pessoas que às vezes nós vemos bêbado cambaleando pela rua. Antes de sua morte, ele reconheceu a sua miséria e abraçou o Evangelho Salvador de Jesus e foi para o céu. E ele ilustrava isso para nós, contando a história do ladrão da cruz e dos escribas e fariseus que faziam oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre eles, líderes famosos como Anás e Caifás. E ele dizia: rapaz, aquele homem que viveu impenitente a vida toda, no ato de sua morte, reconheceu a sua necessidade e suplicou o Salvador Jesus Cristo e entrou no céu. E muitos daqueles que confiaram em suas próprias justiças serão lançados eternamente no inferno, porque nunca confiaram em Cristo. Sempre acharam que eles eram meritórios de receber salvação e não compreenderam que a salvação é um ato que só Deus, a motivação divina, é o seu amor, do qual nós não somos dignos de merecer. E em terceiro lugar, Dr. Guy Waters, ele expõe para nós que o propósito, então, é obra de Deus, a motivação, a obra é de Deus, foi Deus que nos amou, foi Deus que nos salvou. O segundo é o que moveu Deus no seu amor, e em terceiro, a sua motivação. Ele chama aqui, a tradução que ele usa é riquezas imensuráveis. Olha lá, por que Deus fez tudo isso para nós? O verso 7 diz assim:
para mostrar nos séculos vindouros, o século 21 onde nós estamos, mas a ideia é até o final do tempo, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus fez o morto reviver? Com qual propósito? Exaltar a si mesmo, exaltar a suprema riqueza de sua graça, honrar o seu Filho Jesus, que o morrera sobre a sua cruz. É as riquezas imensuráveis da graça de Deus em bondade em Cristo Jesus para conosco. A pergunta é: como eu e você podemos ignorar a exposição, os termos desse texto e achar que em algum dia nós poderemos chegar diante de Deus e exigir algo desse Deus? Aí ele finaliza a exposição com uma explicação. Lembra lá na língua portuguesa o porquê? Junto, está explicando que veio anterior. O estado do homem, verso de 1 a 3, as obras de Deus, verso número 4 e 7, a explicação de por que tudo isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, um favor que não merecemos. Longe de nós, ou qualquer um de nós, olharmos para isso como sendo uma liberdade de Deus para o homem viver fora dessas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Esse é sempre o propósito. Esse é sempre o objetivo de Deus, que este homem reconheça o seu estado anterior, a obra que Deus realizou em Cristo, que moveu Deus a fazer isso para com ele, e entender que ele tem algo a desempenhar. Lembra lá? O perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que aplicação nós podemos fazer para a nossa vida sobre o somente pela graça? Nós precisamos sondar o nosso coração. Nós que dizemos que somos cristãos, reformados, protestantes, da contemporaneidade do século 21, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos: em quem estamos confiando para a nossa salvação? Em nós mesmos? Em mérito? Porque sou pastor, então eu sou merecedor da salvação? Porque sou crente há 50 anos? Conheci pessoas crentes há 70 anos. Isso me torna merecedor da salvação, de que esse Deus lá do céu olha para mim? Por causa de quanto contribuo, de quanto esmola? Então, somente a graça nasceu lá no princípio da Reforma Protestante, dizendo assim: nada a não ser a obra de Deus. Somente, então, pela graça. Nada pode qualificar o homem para entrar no céu. Nenhuma dádiva, nenhuma obra, nenhum feito, nenhum maior, o mais profundo e dedicado homem, ou mais esmolante homem, tem condição de chegar diante de Deus e dizer: sou digno disso. Então nós precisamos sondar isso. Isso tem que nos colocar em humildade perante Deus. Se alcançamos essa vida eterna, essa salvação, se compreendemos a mensagem da salvação, como estamos vivendo diante desse Deus? Como que está sendo a minha dedicação, a minha prioridade a esse Deus e ao seu reino e a expansão de seu reino sobre a face da terra? O que eu estou fazendo com os recursos que esse Deus me dá? Como tenho aplicado, como tenho dedicado os meus dons, os meus talentos e a minha vida aqui sobre a face da terra? Isso, em hipótese nenhuma, vai nos salvar, mas vai dizer que nós entendemos para que nós fomos salvos, com qual finalidade.
A Escritura está sozinha, mas a graça está sozinha. E se Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não olhar para nós com misericórdia, com esse grande amor do verso de número 4, o inferno sim é para mim e para ti um lugar meritório. Porque dali fizemos o que fizemos e nos qualificamos para o horror e a perdição eterna. Então o inferno é o lugar daqueles que merecem, o céu é o lugar daqueles que não merecem. É graça de Deus. Graça de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Antes de orar, eu gostaria de perguntar para você assim, o que tem conduzido a sua vida? As experiências dos homens, as palavras dos homens ou a revelação de Deus, a sua Bíblia Sagrada? O que faz você entender hoje que você é um homem ou uma mulher salvo, ou salvo que vai para o céu? Algo que você está fazendo? Algo que você está comendo ou deixando de comer, bebendo ou deixando de beber? Ou você confia plenamente que é favor de Deus, o favor imerecido de Deus que te coloca no céu? Pense sobre isso, porque isso é de vital importância para a minha vida e para a sua vida. Qual é o instrumento, qual é a nossa regra infalível de fé e prática? E o que nos coloca no céu, senão a graça de Deus em seu Filho Jesus Cristo? E tanto graça como fé é dom de Deus. Quando exercemos fé no próprio Senhor Jesus Cristo, não é algo inerente nosso, mas é algo que Deus nos dá para que nós venhamos exercitar em seu Filho Jesus. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua bendita palavra. Ela, o arrimo de nossa sorte, ela a base de nossa esperança, ela é nossa regra infalível de fé e prática. Ajude-nos, Senhor, que nesses tempos de tantas tentações, nós possamos reafirmar aquilo que aqueles homens que o Senhor levantou ao longo da história, reafirmaram que somente a Bíblia é a regra infalível de fé e prática para a tua igreja. Assim também, Deus, de que o céu é o lugar daqueles que não merecem, mas que o Senhor os colocou lá por meio de teu Filho Jesus Cristo, movido pelo teu amor, como obra do Senhor, com a finalidade de que a riqueza da sua suprema graça seja vista nos séculos vindouros, e podemos ver isso hoje em nossos dias e experimentado em nossas próprias vidas. Te damos graças, Senhor, e louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus nos permitir, no próximo domingo nós continuaremos com os solas, mas aí no próximo domingo, então eu vou falar para vocês somente pela fé. O que os reformadores entendem ou entenderam que nós devemos entender somente pela fé, o sola fides. Depois, se Deus nos der vida, solos Cristos. E no dia 31, como tenho anunciado a vocês, estará aqui o reverendo Jeremias Rodrigues Valo, se Deus conceder vida a ele e a nós, no dia 31 de outubro, no dia da Reforma Protestante, e ele vai falar com o tema Sólida Glória. E aí nós finalizamos os nossos 5 pilares da Reforma Protestante. Igreja reformada, sempre reformando, sempre voltando à reforma e aos princípios que Deus estabeleceu em sua santa palavra. Mas também na próxima quarta-feira eu quero te convidar a ir para a nossa live de oração. Nós vamos finalizar o Salmo de número 107. Então nós pintamos ali os 4 quadros pintados, a resposta de Deus, e na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos ler o restante do Salmo ali e fazer uma aplicação prática para a nossa vida, porque o Salmo trata de resposta de oração. Dizem os entendidos, os reformadores, diziam assim que a oração foi o meio que Deus escolheu para ele agir no mundo. A oração de seu povo foi o meio que Deus usou, ou usou e usa e usará para ele agir no mundo. Não só nas nossas vidas, mas na vida de todos. Quero orar por sua vida e por sua família. E se você ainda não recebeu essa graça salvadora de Jesus Cristo, se você está aí e de repente você está confiando muito em si mesmo, eu te convido hoje a lançar-se
aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se alguém ou alguma coisa tem tentado ser a sua regra de fé e prática, como dizia antigamente, aí diz no popular, meio vulgar, chuta que isso é macumba. Abrace as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. E eu te convido a ler a Bíblia, a fazer um propósito de ler as Escrituras Sagradas, um capítulo por dia, um versículo por dia, uma porção por dia, um salmo por dia, como ser melhor organizado. Te convido a ler os Evangelhos e você vai ver essa riqueza e essa graça bondosa de Deus para conosco na pessoa de seu Filho Jesus. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus, graça nós te damos e bendizemos o teu santo nome. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre esse lar e sobre essas vidas que ouviram e aqueles que vão ouvir ainda a tua palavra. Deus, dai-nos a tua bênção. Derrame graça nessas famílias e nesses lares. A graça do teu Filho Jesus, para os guardar e os sustentar e os livrar de todo mal. E nos dê vida, Senhor, e oportunidade de retornarmos aqui nos cultos planejados, se assim for da vontade do Senhor, e expormos ao coração do teu povo a tua bendita palavra e edificar também a nossa alma e o nosso coração. Dá-nos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.